Olá, sou Francisco Romário, vou apresentar um pouco sobre o ensino da física que a gente enfrenta e que já passou. Ensino da física, a gente sabe que desde o princípio da história do ensino da física, a educação já existia muita dificuldade, né? O ensino da física enfrentou, agrupou também, existe muitas dificuldades no ensino da física. Há vários anos vem a mesma discussão sobre a metodologia utilizada, lutas, discussões, mas até hoje não conseguiram chegar ao objetivo final, né? Ainda continua na mesmice e não tem mudado. O ensino não se faz só com os professores, apesar de muitos professores chegarem em sala de aula e não terem em si uma metodologia de ensino. É assim, eu particularmente passei muito isso em sala de aula. Muitos professores, eles poderiam saber, mas não tinha metodologia de ensinar, não tinha transposição didática, né? Não conseguia transmitir para o aluno o assunto, não conseguia fazer isso. Pelo menos, particularmente para mim, passei muito por isso no ensino médio, que não consegue transpor o aluno um determinado assunto. Além da física ser ensinada nas salas de aula como meramente uma matemática de resoluções de exercícios e preparação para provas finais, pois a maneira tradicional de ensino ainda persistem em nos perseguir. No Brasil, os modelos tradicionais são os principais causadores da falta de evolução da física. São os principais, mas desde que muitos professores não procuram sua própria atualização. Cada dia é mais claro que o professor desconhece das concepções modernas da educação. O professor tem que saber as relações entre sociedade, tecnologia e ciência, em busca da melhor forma de preparar-se para o ensino, se atualizar com as novas formas de ensinar e também de aprender. A inovação é necessária, a inserção de tecnologia nas salas de aulas, há mudanças e essa oportunidade tem que aparecer não só para os alunos, como para os professores. É muito mesmo a falta de formação do professor pós formação continuada, né? Isso implica muito no que acontece na atualidade. A carga horária excessiva, mas um grande problema é a carga horária, né, do professor, ou provavelmente os assuntos demais para pouco tempo de ensino. Entregam a carga horária ao professor, que ele terá uma imensa quantidade de assuntos para serem abordados. Isso também acontece, pois a física é ensinada da maneira tradicional, que implica no professor estar dentro da sala de aula, colocando atividades e ensinando o aluno como usar as formas. Muito disso ainda persiste pela falta de inserção de tecnologia em sala de aula e suportes para que o professor possa trazer e fazer muito mais dentro e fora de sala de aula. Essa maneira de ensinar a física que deixa mais ainda a precariedade de acumular assuntos, né? Não existe aquele experimento, aquele trabalho laboratorial. Muitas escolas têm, mas não usam. Não dá suporte ao professor, o professor não tem onde fazer. Aí fica na mesmice, utilizando a física como a matemática para resolver cálculos e ensinar o aluno, preparar o aluno para uma prova, para um Enem, algo do tipo. As soluções desses dois probleminhas que eu falei, alguns pontos, né? O problema do ensino da física não se resume só em um problema, mas sabemos que a falta da formação continuada dos professores interfere e muito na sua produção em sala de aula. Sabemos que as escolas estão pouco preparadas para dar suporte aos professores de física, onde os professores têm que se submeter somente a estar em sala de aula, dando assunto por cima de assunto. Poucas as escolas
que existem laboratórios, mas as que tem não permite que usem seu laboratório. Pronto, aí é um exemplo que eu passei, né? Eu estudava na escola que nunca, lá tinha um laboratório imenso, muito grande mesmo, todo equipado, mas nunca a gente pôde usar o laboratório nem para química, nem para física. É isso que acontece, não tem suporte, não tem as necessidades, talvez nem o professor soubesse utilizar o laboratório, porque nunca quis usar. Eu não sei nem se era em si a escola que não permitia, mas o professor nunca utilizou, né? Então, o preparo, a formação continuada do professor é muito importante para a evolução do ensino da física, para que quando for lá na frente o professor consiga instigar o aluno a fazer isso, a buscar, a conhecer, a ter aquela vontade de experimentar. Nós vamos fazer isso, 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 e assim, eu acho que é uma das únicas maneiras que seja mais viável, assim, que tem que ser tomada de priori, é a formação continuada do professor de física. Mesmo que isso tenha mudado em alguns pontos, mudou algumas coisas, mas nem tanto. Falta muito do poder público para a mudança com projetos e planejamentos de ensino para mudanças. Precisa-se de todos os envolvidos na busca da solução. Eu falo do poder público sempre, né? Porque se o poder público não dá suporte, não dá recurso para que o professor, a escola, tenha determinadas utilidades, como eu posso dizer, que tenha determinados recursos para um laboratório, uma sala de informática, algo que eles possam utilizar para melhorar o desempenho da aula, sem a ajuda do poder público de projeto, não tem como ir para frente. Sem falar da desvalorização do professor, a quantidade de trabalho sem ter suporte necessário, assim como a educação, os professores estão jogados à sorte. E muitos professores não vai fazer muito mais, pois a falta de recursos deixa-os de mãos atadas. A falta de formação continuada do professor gera um grande prejuízo para a melhoria da educação. Sem a formação continuada dos professores, continua da mesma, sem novas metodologias, não se atualiza como na sociedade, ficando para trás da renovação da educação. Por isso que eu estou enfatizando, porque a formação continuada do professor é de extrema importância para esse processo, né? O problema da carga horária excessiva é gerado quase sempre pela desvalorização dos professores, que acabam pegando dupla carga horária. Sabe que esse é um dos pontos que mais a quantidade de assunto para o professor passa em sala de aula, praticamente impossível de transmitir na pouca carga horária que tem, sendo que o intuito é de fazer o aluno aprender. Esse problema da carga horária é que acontece muito. Muitos professores trabalham, têm um concurso, mas eles passaram e eles vão, fazem outro, passam, fica com duas cargas horárias, sem tempo para administrar a aula como tem que ser feita, e posteriormente não fazendo o aluno aprender o que tem que ser aprendido. Sabemos que o espaço e o tempo é um grande problema para que o profissional consiga estabelecer sua metodologia, e as escolas não dão suporte. A formação continuada é um dos principais pontos a se trabalhar para a melhor forma de ensino e aprendizagem, pois se a partir daí é que vamos dar uma melhorada na nossa educação. Com a educação, que sempre será a melhor forma de melhorar o futuro, sabemos que para a educação precisamos de um bom profissional preparado com todos os suportes para usar toda a sua metodologia de ensino. O professor é responsável pelo processo de ensino e aprendizagem, como todos nós sabemos. É encarregado de fazer com que esse processo seja eficaz. Mas sabemos que precisa de suporte, para que isso vire uma realidade. A educação continuada do professor é de extrema importância para o desenvolvimento da educação. O que eu falo, o suporte, né? Se um professor ele tem formação continuada, com todos os suportes, porque nem todas as escolas podem ter,
Eu acho que pode, mas aí já é questão de política. Mas se existisse isso, com certeza o aluno ele sairia mais preparado da escola. Muitos casos que os alunos chegam, eu sou um caso que se eu não tenho feito curso e outras coisas, chegaria sem saber nada de física ou de qualquer outra matéria na faculdade. Pois o ensino, o ensino público é falho. É falho, muitos professores não estão nem aí, é o que existe, não é o que é como o ditado diz, não existe profissão ruim, existe profissional ruim, que é aqueles que não ligam para aquilo que fazem, que não dão valor. Isso acontece muito, é isso que falha também na educação. A partir daí a importância da atualização do professor, precisando de uma forma geral de todos que fazem parte da educação, precisa de projetos que possibilitem que a educação venha evoluir, para que no futuro o aluno seja capaz de criar, de buscar os seus próprios conhecimentos. Que o professor tenha todo o suporte para atender o aluno, sabendo que a educação é a única forma de termos uma civilização desenvolvida. É isso e espero que tenha chegado ao ponto que o professor, que eu tenha chegado ao ponto da necessidade que o professor requer, mas que é isso mesmo, é o meu pensamento, que a educação precisa muito evoluir nessa parte. As escolas deixam muito a desejar com relação ao ensino, a evolução dos professores, não estão nem aí, muitos mesmo, não estão nem aí o que é que vai passar, se é a metodologia de ensino, se o aluno vai aprender, isso dificulta muito. E também existe também o fato da desvalorização do professor em alguns locais, né? Porque hoje em dia, aqui pelo menos na minha cidade, os professores ganham super bem, mas mesmo assim, em vez de focar em dar aula, continua atrás de aumento. Desculpa, mas acontece muito isso.